Saudações, meus caros alunos dos terceiros anos em agro, manhã e tarde. Meus amados, chegamos aqui à parte 2, tá? De sistemas lineares do tipo 3x3. Show de bola! E como tópico desta aula, vamos falar sobre os sistemas escalonados. Chegamos a ele, como eu vinha anunciando já anteriormente, nós chegaremos a tratar sobre o método de resolução de um sistema de ordem superior a 2x2 a partir do método de Gauss, do escalonamento, eliminação gaussiana. Friedrich Karl Gauss, um matemático alemão que nasceu em 1777, viveu aí uma sequência de anos, entrando em 1800 e um quebrado, e ele ficou conhecido como o príncipe da matemática. Muitas foram suas contribuições, não só na matemática, mas na engenharia elétrica também, tá? E em outras áreas do conhecimento ligadas às ciências exatas. Beleza? Muito bem. Então, depois quem tiver curiosidade, pesquisa depois, de fato, aí na grande rede de internet mundial, o nome Gauss. Escreva assim, ó, o Gzinho, tá? O A, vou botar aqui para vocês, quem tiver curiosidade. O U, ok? E, ao fim, SS. Ficou conhecido mais por este nome, tá? O seu último nome. O nome dele completo é Friedrich Karl Gauss, ok? Pesquisa aí depois. Muito bem, gente. O que é um sistema escalonado? A palavra aqui, escalonada ou escalonado, faz referência a uma estrutura de conexão entre equações lineares. Beleza? Já que estamos em sistemas lineares, tranquilo. Em que a disposição dessa estrutura de equações fica similar a uma escada, tá? Eu escalono o sistema, estruturando as suas equações, numa disposição em que me parece haver ali uma sequência de degraus, como numa escada. Essa é a ideia, certo? Eu quero que você já observe logo aqui, ó, esse sistema do qual estou passando meu lapisinho aqui, ó. Note que ele tem um espaço logo abaixo da primeira equação linear, e abaixo da segunda equação linear, indo para a terceira, tem um outro espaço. Você percebe que esses espaços, como um zigue-zague na horizontal e na vertical, eles funcionam como espaços, aberturas dentro da estrutura do sistema de equações lineares, como se fosse degraus, ó, como se fosse aqui uma escada, percebe? Muito bem. Então, esse sistema que você vê aqui, por exemplo, estou circulando aqui agora, ó, este aqui é um sistema escrito na forma dita escalonada, tá? E aí vamos devagarzinho aqui, explicando em detalhes cada ponto, e depois deixar um exercício inicial para vocês, tá? Deixar algumas questõezinhas aí iniciais para vocês. Vamos embora. Então, iniciando aqui, o autor deste material nos dá esse sistema aqui, ó. Observa esse sistema com 3 equações. Perceba que eu tenho 3 equações aqui neste sistema e tenho 3 incógnitas. Eu estou passando meu lápisinho aqui, ó. Primeira equação, 4x menos y mais 2z igual a 5. Segunda equação, 0x mais y menos 3z igual a 7. Última, 0x mais 0y mais z igual a menos 2. Você pode já observar o seguinte, ó, há variáveis aqui na segunda equação, tá? E na terceira equação, que estão tendo como coeficiente o valor nulo. Nenhum problema, significa dizer que quando eu fizer 0 vezes x, na segunda equação x não vai estar aparecendo. Quando eu fizer 0 vezes x na terceira equação, bem como 0 vezes y na terceira equação, nem x nem y estarão aparecendo na terceira equação. Quando eu reescrevo esse sistema, portanto, fazendo essa continha nessas variáveis, que tem 0 como coeficiente, deixa meu piloto ficar comportado, aqui, ó, pronto, eu acabo caindo desse sistema para esse outro aqui do lado, tá? Após multiplicar o zerozinho ali em x na segunda equação, bem como na terceira, e 0 também multiplicado em y. Como o exemplo do sistema nos foi dado. A gente cai nessa estrutura aqui, ó, de sistema linear, tá? Com 3 equações, 3 incógnitas, que é o nosso tópico de discussão no momento. Note que esse sistema, como eu falei para vocês, ele tem uma configuração, ele tem um formato que é dito em matemática como sistema escalonado. Perceba ainda algo mais interessante, é que eu mantenho a primeira equação toda completa, nas 3 variáveis aparecendo.
Na segunda, uma variável deixa de aparecer. Aqui, ó, a primeira. E na terceira equação, duas variáveis deixam de aparecer. Então você já percebeu que seu trabalho para escalonar um sistema é manipulá-lo da primeira equação para as outras, da primeira para a segunda e para a terceira, a fim de eliminar uma variável inicial na segunda e duas variáveis iniciais na terceira, formando uma espécie de triângulo aqui, ó. Lembra da matriz lá triangular, que tem como elementos nulos todos os valores abaixo ou acima da diagonal principal? Tá? Bem parecido aqui, ok? Bem similar, bem análogo aqui. Aí você nota, muito importante, que quando você tem um sistema escalonado, ó, quando o sistema 3x3 ele está escalonado, o que ocorre? Eu já resolvi o sistema. Porque note, a partir aqui, ó, da terceira equação, eu já sei quem é z. Na hora que eu sei que z aqui é menos 2, faço o quê? Substituo na segunda. Na hora que eu substituo z aqui no lugar de z na segunda equação, vou achar y. Estão percebendo? Que eu vou ficar com y menos 3, que multiplica menos 2, já que z é menos 2. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. Y fica aqui, ó, na segunda equação, igual a quem? Bora lá aqui rapidinho, ó. Ficará igual a 7. O 6 positivo vai para outro membro lá, então menos 6. E aí a gente achou aqui nosso y, vou colocar aqui bonitinho, ó, como 1. Percebeu isso? Tá aqui o seu z menos 2, substituiu aqui, ó, na segunda equação, beleza. Aí você multiplicou menos 3 vezes menos 2, dá 6 positivo. 6 indo para o segundo membro aqui, ó, veio negativo, y igual a 7 menos 6, y1. Ah, já achei y e z agora, show de bola. Traz o y na primeira equação, show de bola. Traz o z na primeira equação, depois que já encontrou também. E agora vai achar quem? Vai achar o x. É só isolá-lo na primeira equação. Então, duas coisas muito importantes. Duas situações de extrema importância você percebe quando tu escalona um sistema. Ao escalonar um sistema, isto é, eliminar a primeira variável na segunda equação e eliminar as duas primeiras variáveis na terceira equação. Como eu vou fazer isso, professor? Eu vou mostrar em breve. Você faz isso bem similarmente ao método da adição, como foi no sistema 2x2. Você pega um valorzinho, multiplica aqui na primeira equação, soma com a de baixo para eliminar a primeira variável. Pega outro valorzinho, multiplica na segunda equação, soma na última para eliminar alguma variável. Aí depois volta para a primeira, multiplica alguém para somar com a última e eliminar outra variável. Da mesma maneira vocês vão fazer isso aqui. E aí você nota, veja que de extrema importância. Ao escalonar um sistema, você já sai com a solução dele pronta. Do último elemento equacional, eu acho a variável que está lá para me achar, saio substituindo na equação do meio, acho a outra, já achei duas, substituo as duas que eu achei na primeira equação, acho a terceira que estava faltando, ou seja, achei a solução única de um sistema que é SPD, possível e determinado. Todo sistema escalonado, professor, vai cair no sistema SPD, isto é, que a solução é única, portanto determinada? Não. Eu vou ter sistema escalonado, que eu vou perceber que para a configuração da última equação, da terceira equação, a gente não tem um caso SPD. Pode ter um caso SI, sistema impossível, ou mesmo um sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. Ok? Então esse é o preâmbulo, esta é a abertura, tá? Para falar em sistemas escalonados. Agora você já sabe o que é um sistema escalonado. Bateu o olho, já sabe o que é sistema escalonado. Professor, se o sistema fosse um sistema, por exemplo, aqui, vou pegar esse exemplo aqui agora, ó, sistema 4x4. Eu tenho variáveis A, B, C, D aqui no meio, observa, estou passando meu cursor, e tenho 4 equações. A primeira, segunda, terceira e quarta. Esse sistema aqui, ele é escalonado? Ele é certinho escalonado. Eu vou pegar o piloto de novo, ó. Ele é certinho aqui escalonado. Ó, eu consigo fazer toda a escadinha. Eu consigo fazer toda a escadinha aqui, ó, da esquerda para a direita, ok? Isto é, a cada equação, depois da primeira, mais acima, uma variável foi sendo eliminada. Na segunda equação, a primeira variável foi eliminada. Na terceira equação, a primeira e a segunda variável foram eliminadas. Na terceira equação, a primeira, a segunda e a terceira variável
foram eliminadas. Tá? Então, da primeira equação para G+, você vai diminuindo a quantidade de variáveis, aumentando em uma variável que deixa de aparecer. Tá? Então, ó, da primeira equação para a segunda, uma variável cai fora. Da segunda para a terceira, 2 caíram fora. Da terceira equação para a quarta, 3 caíram fora. Se isso não acontece, não é sistema escalonado. Tá? Vamos ver o caso aqui do lado. Ó. Veja que aqui do lado já não é um sistema quadrado. É um sistema que tem 3 variáveis, x, y, z, beleza, mas só 2 equações. Ele é escalonado? Sim, porque da primeira equação para a segunda, uma variável foi eliminada. E, de fato, quando eu saio da primeira para a segunda, é uma variável que é eliminada. Quando a gente sai da segunda equação para a terceira, 2 que são eliminadas. Então, se aqui, de fato, da primeira equação para a segunda, uma variável foi eliminada, sistema escalonado. Show de bola. Não está escalonado ao ponto de deixar uma única variável aqui isolada com a resposta a ser encontrada. Certo? Isso quer dizer, portanto, que nesse caso aqui, ó, que eu tenho 2 equações e 3 variáveis, eu tenho um sistema que é possível e indeterminado. Sempre que você vê casos assim, você vai ter a situação de ter o sistema SPI. Teve lá um sistema em que o número de equações ele é menor do que o número de variáveis, você vai ter o caso SPI. Porque na hora que eu isolo o Y aqui e passo o Z para outro membro, 3 multiplicando vai dividindo, eu vou ter uma variável em função da outra. Quando eu substituo em cima, eu vou ter X também em função de Z. Tudo em função de Z. Então, para um Z que eu escolha, eu tenho uma solução. Para outro Z que eu escolha, outra solução. Possível indeterminado. Tá? Mesmo caso aqui bonitinho, ó. SPI. Note que aqui nesse último exemplo, mais à direita da minha tela, nós temos 2 equações, show de bola. Mas quantas variáveis? 1, 2, 3, 4. X, Y, ZW. Esse sistema, ele é escalonado? Bora pensar. Da primeira equação para a segunda, houve eliminação de variável? Houve eliminação de variável. Foi uma só que eliminou? Não. Mas nesse caso, ele é escalonado ainda por quê? Porque a quantidade de variável, a quantidade de variável que ele possui, é o dobro da quantidade de equações. Essa relação T mais variável no dobro, no triplo, no quádruplo do que equações, se você desce eliminando 2 variáveis, já que o número de variável é dobro, triplo, quádruplo do que o número de equações, ele se mantém ainda escalonado por essa razão. Isto é, eliminar duas variáveis aqui da primeira equação para a segunda, não deixou de mantê-lo escalonado. Eu não eliminei uma só, eliminei 2, mas não deixou de manter escalonado porque o número de variáveis aqui ele é bem maior, tá? Se for dobro, se for triplo, quádruplo, assim por diante, do que o número de equações. Então ele se mantém escalonado. Coisa linda, certo? Então você tem aqui, ó, este caso, que é o que a gente mais vai trabalhar, sistema 3x3. A gente tem esse outro caso aqui, ó, tá? Esse outro aqui no meio e esse outro aqui mais à direita. Todos esses 4 casos aqui são sistemas escalonados. Disposição equacional no sistema, em que da primeira equação para as demais, você consegue formatar uma sequência diagonal como se fosse uma escada. Ele está escalonado, escalado. Essa é a ideia. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Então você já viu que nem sempre o sistema escalonado já nos dá uma solução que é única e determinada. Há casos de sistema escalonado, como aqui esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês o primeiro, e esse aqui o último, que eles serão SPI. Possível? Sim. Tem como achar solução? Sim. Só que ela é em quantidade infinita, é indeterminada. Beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho. Baixar aqui um pouquinho para vocês. Só mais um instantinho para chegarmos na seção que é a boa. Para esta primeira aula, o que você precisava saber do sistema escalonado, de como se comporta esse sistema, você já viu. Olha que aula rápida! Né? Vocês devem gostar bastante porque vão poder aproveitar mais também. Veja aqui agora, gente, que eu deixo para vocês 3 questões. É a questão 25, está marcada aqui, observe bem ela. Vou baixar um pouquinho, ó. Questão 26, começa aqui, item A, B, C, e sobe para os itens D e E, tá? E a questão 27. Olha o que é a questão 25, somente. Verificar em cada item se você tem um sistema escalonado ou não. O item A é um sistema escalonado?
Você vai dizer sim ou não. O B é escalonado? O C está escalonado? O D está escalonado? Com base no que eu expliquei ainda há pouco, você sabe dizer isso. Conseguiu esquematizar a escalada, os degraus, da primeira equação para G+, você foi eliminando variável uma a uma, eliminou uma na primeira, depois duas na segunda, três na terceira equação e assim por diante. Houve essa eliminação, escalonado. Não houve, não está escalonado. Beleza? Agora, na questão 26, já é um pouco mais interessante, você já tem sistemas aqui, na questão 26, no item A, no item B, no C, aqui em cima, ó, no D e no E, que já estão na forma escalonada. Todos os itens na questão 26 já estão na forma escalonada, conforme eu expliquei aqui anteriormente. Ele só quer que você classifique. O que é classificar um sistema? É dizer se ele é SPD, possível e determinado, se ele é SI, impossível, não tem solução, ou se ele é SPI, possível e indeterminado, infinitas soluções. Lembre o que eu expliquei lá em cima. Você vai conseguir perceber isso a partir da última equação depois desse escalonamento. Por exemplo, pegou aqui o item A. Como é que está a última equação nesse item A? Está menos y igual a menos 7. Aqui eu consigo achar y, dizer y vale tanto, consigo. Na hora que eu substituir na primeira equação, também consigo achar x. Então tem um caso aqui que é SPD. Ele é possível, a solução é única. Porque eu achei um y e achei um x. Nesse item B, eu vou olhar para onde? Também para a equação mais simplificada, a última. Eu consigo achar um z aqui apenas. Substituo em cima, consigo achar um y só. Aí achei um y só, um z só. Substituo na primeira equação, consigo achar um x só. SPD, possível e determinado. Aí quando eu for aqui para a terceira sentença, no terceiro item, olha como está esse sistema escalonado. Ele está escalonado? Tá. Da primeira equação para a segunda, eliminou uma variável. Tranquilo. Se houvesse uma terceira equação, eliminaria duas variáveis aqui. Mas não colocou uma terceira equação. Esse é um caso de sistema que não é quadrado. Ele tem duas equações e três variáveis. X, Y, Z, aqui no item C. Está escalonado bonitinho? Está escalonado bonitinho. Eliminou da primeira equação para a segunda uma variável. Beleza. Eliminou variável da primeira para a segunda, está escalonado. Só tem duas equações, como foi o último exemplo que eu dei lá no conteúdo. Aquele que tinha 4 variáveis e 2 equações. Da primeira equação para a segunda, eliminou variável, está na forma escalonada. No caso de ter só 2 equações. Não se preocupa. Aí vem comigo. Aqui eu consigo no item C achar só um valor para y, ou só um para z, ou só um para x. Veja, se eu isolo o y aqui, vai ficar y igual a 2, menos 3z indo para outro membro, vai mais 3z. Vai ficar y igual a 2 mais 3z. E não achei y. Também não achei z como um número. Eu achei y em função de z. Aí se eu substituir y aqui na primeira equação, eu vou achar x também em função de z. Isolado x, e do outro lado vai ter número e vai ter a variável z. Então eu consigo colocar tudo em função de z. Eu não tenho uma solução única, numericamente dada. Aí o que acontece? Para um z que você escolha, um z igual a 0, um z número real, z π, z menos 10, 20, 28, 34,12. Para um z que eu use, eu vou achar um y. E achando um y tendo um z, eu acho um x. Ou seja, dependendo do z que eu queira utilizar, qualquer número real, eu consigo achar uma solução, mas não é única. Esse vai ser um caso, item C, de SPI, exatamente como eu comentei lá na parte do conteúdo. Da mesma forma, você vai analisar os demais itens. Olhou para entender? Vai na equação mais simplificada. Eu consigo achar um único W aqui? Ah, consigo. Substituo em cima. Eu consigo achar agora um único Z? Ah, já tenho um único Z e um único W. Substituo em cima, vou conseguir achar um único Y. Já tenho um único Y, um único Z e um único W, consigo achar X, vou ter um caso SPD. Agora, olha esse item aqui interessante. Tu vai na equação mais simplificada, obviamente, para ver como está se comportando a variável ali, para daí concluir as outras variáveis. Beleza. Sistema 3x3 bonitinho aqui, escalonado, ó. Todo escalonado, forma de escada, bonitinho. Aí você viu o que aqui? Que a última equação permite você achar um único Z. É 0 vezes Z, igual a menos 5. Vou pegar até o piloto aqui agora, porque esse caso é lindo. E quando ele aparecer, você vai saber quando isso acontecer. Você vai saber se é um caso SPD, SPI ou SI. Veja que até agora eu fui explicando a questão 26, praticamente respondi para vocês ela.
e fui dizendo o que era SPD, o que era SPI, e chegamos no item E. Até agora não teve nenhum SI. Se chama impossível, que não tem solução. Isto é, quando eu falo não tem solução, lembre-se, tá? Que não tem solução numérica. Porque se não tem solução numérica, não tem um valor a atribuir a x, y, z. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto de solução é o conjunto vazio. Né? A solução é o conjunto vazio. Beleza, aí volta comigo. Aqui agora, ó. Olha para o que eu tenho na terceira equação, onde vamos analisar. A fim de ver se eu acho um z, e se eu acho um z, então consigo achar as variáveis. Aqui, gente, quando eu for trabalhar esse z, para isolá-lo, como é que vai ficar? Vai ficar o z bonitinho, igual, menos 5 lá à direita da igualdade. 0 estava multiplicando z, certo? Está multiplicando, vem dividindo, ficaria com z igual, ó. Olha o que a gente ficaria. Z igual a menos 5 sobre 0. Só que isso aqui o que, gente? Isso aqui o que, gente? Isso aqui o que, gente? Não existe. Este E que eu fiz aqui, ó, ao contrário, está de forma cortado transversalmente, inclinado para a direita, um traço. Vocês devem lembrar, quem não lembra está lembrando agora. É o símbolo de não existe. Então você está vendo aí que para achar z eu teria que fazer uma divisão por zero. Só que divisão de um número qualquer não nulo, como menos 5, por zero, divisão de qualquer número não nulo por zero, não existe, não tem como eu conseguir dividir. Se eu formar a continha aqui, ó, menos 5, abro lá o algoritmo de Euclides, da divisão. Faço menos 5 dividido por zero. Qual é o número que eu ponho aqui no quociente, nessa caixinha aqui do quociente, que vezes zero vai dar o menos 5? E eu consigo fazer a divisão? Não tem, porque todo valor vezes zero que eu ponho nessa caixinha vai dar zero, sobra ninguém. Então eu vou sempre estar repetindo menos 5 dividido por zero, porque vai ficar menos 5 aqui, menos 0 embaixo, volta para menos 5. Ou seja, aqui quando eu isolei z, ficou z igual a menos 5 dividido por zero. Divisão de um número não nulo por zero. Divisão de um número não nulo por zero, não tem como fazer essa divisão. Não tem resposta. Porque zero vezes qualquer valor vai ficar dando zero. Outra forma de você pensar aqui é a seguinte, ó. Não é 0 vezes z? Então vai ficar 0. Lado esquerdo, igual a menos 5. Isso é verdadeiro? 0 é igual a menos 5? Não, isso aqui é falso. Ou seja, eu não consigo achar um z. Na hora que o sistema for escalonado, quando ele for escalonado aqui, e na próxima aula que você vai aprender a escalonar, primeiro você está aprendendo o que é o sistema escalonado, como analisar o sistema escalonado, beleza? Próxima aula você vai aprender a escalonar. Vai ser uma coisa linda. Aí aqui você está vendo um sistema que já foi escalonado e que a terceira equação, que sempre é a mais simplificada, no sistema 3x3, sempre é a mais simplificada, sempre que o sistema for 3x3, a terceira equação é a mais simplificada. Você nota que quando o escalonamento foi feito, ele acabou caindo corretamente numa equação que gera um absurdo. A terceira equação ela gera um absurdo, porque, pensa por outro lado, se eu fizer 0 vezes z, isso vai dar 0. E eu ficaria com 0, fazer aqui embaixo que o piloto se revoltou. Eu ficaria com 0 igual a menos 5. Só que isso é o quê? Um absurdo. Se isso é um absurdo, então, meus amados, o que isso significa dizer? Você não conseguiu achar z. Se eu não consigo achar z, eu vou conseguir achar y aqui em cima? Também não. Se eu não conseguir achar nem y, nem z, eu vou conseguir achar x na primeira equação? Não. Você vai ver então que esse caso, o item E, é um caso SI. E aí você já aprendeu também nesta aula a analisar no sistema escalonado, quando ele é SPD, quando ele é SPI e quando ele é aqui o caso SI. Ok, meus amados? Outros casos que surjam de sistemas em que você descubra se ele é SPD, SPI ou SI, nas próximas aulas você vai ver também. Há outros casos, como se chama 3x3 bonitinho, em que tem como tu saber se ele é SPI. É bem parecido com esse caso aqui, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 0 vezes z, como está aqui, e depois da igualdade fosse aqui um 0, deixa o piloto se acalmar, vamos lá, piloto. Se aqui fosse um 0, ficasse com ó, 0z igual a 0, aí na hora que eu multiplico 0 por z, realmente vai bater. Vai ficar 0, tranquilo, vai ficar 0, igual a 0. Só que aí 0 igual a 0, qual o valor de z? Isso é verdadeiro. Beleza. Beleza, ficaria o caso 0 igual a 0 e é verdadeiro. Só que qual o valor de z? Qualquer um. Porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Esse seria o caso
SPI. Então já adianto, ó. Tu viu o sistema escalonado 3x3, que é nosso foco 3x3, nesta parte das aulas nossas em Matemática 3. Você viu o sistema escalonado 3x3, beleza. Se a terceira equação, a mais simplificada, for desse tipo aqui, ó, você cair numa equação desse tipo aqui, ó, 0 que multiplica a última variável, igual a 0, esse caso, pessoal, é um caso SPI. Guarda isso aí, rimando, poesia. Esse é um caso SPI. Guarda isso aí. Porque, de fato, eu vou ficar com 0 aqui no primeiro membro. 0 vai dizer 0. Beleza. E do outro lado já estava lá o 0, né? Vai ficar lá também 0. Então, esse é o caso que você está vendo que dá verdadeiro. Se eu tenho na última equação 0 multiplicando a variável e do outro lado é igual a 0, depois que escalonou, fica 0 igual a 0, porque 0 vezes 0 é verdadeiro. Só que aí qual o valor de z? Pode ser qualquer um. Porque, veja, qualquer valor de z que eu ponho aqui vezes 0, isso vai dar o 0. Aí, se z pode ser qualquer número, qualquer valor, então tem infinitas soluções. Infinitos casos em que z pode assumir um valor. E aí, para infinitos valores que z pode assumir, eu vou ter infinitos para y, infinitos para x também. Para o z que eu escolher, substituindo lá em y agora, ó, eu acho um certo y. E depois um certo x, substituindo y e z na primeira equação. Para um outro z que eu utilize, outro y, outro x, outra solução. Tá? Então fica ligado nisso. Escalonou, olha que coisa linda. Já guarda essa dica fatálica. Dica fatal. Você elimina a questão, e aí fatal aqui, né, no bom sentido, você elimina o problema. Fatal porque você elimina o problema trazendo a solução. Então se for na última equação, 0 vezes a variável igual a um número que não é 0, você vai cair no sistema que é SI. Tá? Eu expliquei aqui anteriormente. Mas se for uma última equação que tenha 0 vezes a variável e do outro lado seja 0 também, aí você vai ter um caso SPI no sistema 3x3. E aí, meus caros, para fechar esta aula, eu deixo para vocês uma outra questão depois da 25 e da 26, a questão 27. Ela dispensa comentários, tá? É só substituir o que ele está dizendo aí, que é a solução. Observe que as variáveis aqui nesse sistema são as variáveis A, B, C. Ele já está na forma escalonada. Em vez de usar a variável x, y e z, essas variáveis, o autor quis usar as variáveis A, B, C, nenhum problema. Nos disse que alfa, beta e gama são constantes, ou seja, são números reais. Constantes reais, números reais, tá? Quando ele fala incógnitas, são as variáveis, não esqueça. E aí, com base no que ele falou aqui, dispensa comentários. É só substituir o que ele disse e achar o que ele pediu. Ok, gente? Então, para esta videoaula de início sobre sistemas escalonados, você já reconhece o que é um sistema escalonado? Sim, show de bola. Já sabe classificar a partir do fato de ter o sistema escalonado? Sabe classificar se ele é SPD, SI ou SPI? Também. E vai resolver uma questãozinha aqui de aplicação, tá? Próxima aula nós vamos entrar no processo de como você, recebendo o sistema completo, o sistema sem nenhuma variável eliminada, 3x3, conseguir escalonar. Vai ser lindo. Forte abraço, gente. Até a próxima.